Olá, meus queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, de coração. Vamos juntos agora preparar estudo bíblico de congregação da semana 12 a 18 de fevereiro. Iremos fazer ainda o capítulo 5, mas iniciando nos parágrafos 16 ao 22. Então, vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Já se inscreva, caso você não seja, ative o sino para que semanalmente você possa receber os lembretes, compartilhe, comente no final do vídeo e deixe o seu joinha, para que assim você possa ajudar esse vídeo a encontrar mais pessoas, ok? Então pegue aí o seu livro, o seu telefone e vamos juntos preparar o estudo bíblico de congregação, que hoje vamos iniciar no parágrafo 16 ao 22 do capítulo 5. Esse capítulo 5, ele tem o seguinte tema: temos de obedecer a Deus como governante. Então vamos iniciar a leitura do parágrafo 16, que diz assim: os apóstolos não perderam tempo para retornar à sua obra de testemunho. Sem se deixar intimidar, eles continuaram todo dia no templo, de casa em casa, a obra de declarar as boas novas a respeito do Cristo. Esses proclamadores zelosos estavam determinados a dar testemunho cabal. Observe que eles levavam a mensagem às casas das pessoas, conforme Jesus Cristo os havia orientado. Sem dúvida, foi assim que conseguiram encher Jerusalém com seus ensinos. Hoje, as testemunhas de Jeová são conhecidas por seguir esse método apostólico de pregação. Por visitarmos todas as casas em nosso território, deixamos claro que também queremos dar testemunho cabal, dando a todos a oportunidade de ouvir as boas novas. Será que Jeová está abençoando o nosso ministério de casa em casa? Com certeza. Milhões já aceitaram a mensagem do reino neste tempo do fim e muitos ouviram as boas novas pela primeira vez quando uma testemunha de Jeová bateu na sua porta. Então a pergunta do 16: como os apóstolos mostraram que estavam determinados a dar testemunho cabal e como nós seguimos o método apostólico de pregação? Então a resposta: os apóstolos, eles não se deixaram se intimidar. Eles continuaram todo dia no templo, de casa em casa, a obra de declarar as boas novas a respeito do Cristo. Então eles estavam determinados a dar testemunho cabal, tanto que eles iam de casa em casa levar a mensagem de Jesus. E hoje nós seguimos esse método apostólico de pregação, pois visitamos todas as casas em nosso território, deixamos claro que também queremos dar testemunho cabal quando nós damos a oportunidade das pessoas ouvirem as boas novas de salvação. Vamos fazer a leitura do quadro Pregação de Casa em Casa. Apesar de o Sinédrio ter proibido a atividade de pregação dos discípulos, eles continuaram a pregar e ensinar todo dia no templo e de casa em casa. O que exatamente significa de casa em casa? No grego original, a frase ket oikon literalmente significa segundo a casa. Muitos tradutores dizem que a palavra katá deve ser entendida no sentido distributivo, ou seja, a pregação dos discípulos era distribuída pelas casas. Um uso parecido da palavra kata ou katá ocorre em Lucas 8:1, onde diz que Jesus pregou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O plural ket oikos é usado em Atos 20:20. O apóstolo Paulo disse a superintendentes cristãos: não deixem de ensiná-los, publicamente e de casa em casa. Que Paulo não se referia simplesmente a ensinar na casa de anciãos, como alguns sugerem. É indicado no versículo seguinte: mas eu dei testemunho de forma cabal tanto a judeus como a gregos, de que deviam se arrepender e se voltar para Deus e ter fé no Senhor Jesus. Companheiros de adoração já haviam se arrependido e depositado fé em Jesus. Fica claro, então, que a pregação e o ensino de casa em casa tinham a ver com dar testemunho aos que não eram cristãos.
Então, na verdade, esse quadro nos ajuda a entender o que significava, né, a pregação de casa em casa no tempo dos apóstolos, e hoje nós fazemos igualmente, que é ir de casa em casa ensinando a palavra de Deus. Muito bem, vamos dar continuidade então à nossa leitura e vamos fazer a leitura do parágrafo número 17 ao 19, que tem um subtítulo: Homens qualificados para cuidar de uma tarefa necessária. A recém-formada congregação enfrentava agora um perigo sutil que surgiu dentro da congregação. Do que se tratava? Muitos dos discípulos que estavam sendo batizados não eram de Jerusalém e queriam aprender mais antes de voltar para casa. Essas pessoas precisavam de comida e outros suprimentos, de modo que os discípulos voluntariamente doaram dinheiro para atender a essas necessidades. Com isso surgiu uma situação delicada. Na distribuição diária de alimentos, as viúvas que falavam grego estavam sendo deixadas de lado. Mas isso não acontecia com as que falavam hebraico. Parece então que o problema envolvia discriminação. Poucas questões têm tanto potencial para causar divisão. Os apóstolos, atuando como corpo governante da crescente congregação, reconheceram que não seria sábio eles deixarem a palavra de Deus para servir alimento. Para resolver esse assunto, eles orientaram os discípulos a procurar 7 homens, cheios de espírito e de sabedoria, a quem eles pudessem designar para cuidar dessa tarefa necessária. Era preciso usar homens qualificados porque aquela tarefa envolvia não apenas distribuir alimentos, mas também lidar com dinheiro, fazer compras e manter registros exatos. Todos os homens escolhidos tinham nome grego, o que talvez tenha ajudado as viúvas prejudicadas a ter mais confiança neles. Depois de considerarem as recomendações com oração, os apóstolos designaram os 7 homens para cuidar dessa tarefa necessária. Será que cuidar da distribuição de alimentos significava que aqueles 7 homens designados estavam agora isentos da responsabilidade de pregar as boas novas? Definitivamente não. Um desses homens escolhido foi Estevão, que se mostraria uma testemunha corajosa e determinada. Filipe também foi um dos 7 e é chamado de o evangelizador. Fica evidente então que os 7 homens continuaram a ser zelosos pregadores do reino. Então a pergunta baseada nos 3 parágrafos: que questão surgiu que poderia causar divisão? E o que os apóstolos fizeram para resolver esse problema? Então a questão foi concernente à distribuição de alimento diário, que era dado às viúvas. Então as viúvas que falavam grego, elas estavam sendo deixadas de lado, mas as que falavam hebraico recebiam o alimento. Então tudo indica que estava havendo uma discriminação. Então o que os apóstolos fizeram para que pudesse resolver essa situação? Então eles designaram 7 homens com espírito e que também tinham nome grego, o que talvez ajudasse as viúvas prejudicadas a ter mais confiança neles. E designaram, por meio de oração, esses 7 homens para cuidar dessa tarefa necessária. Mas mesmo cuidando dessa tarefa, eles não deixaram de pregar de casa em casa, tanto que um deles foi Estevão, uma determinada e corajosa testemunha, e Filipe, que foi chamado de evangelizador, demonstrando assim a importância de continuar pregando a palavra de Deus. Capítulo 20, parágrafo 20 com a leitura. O povo de Jeová hoje segue o procedimento adotado pelos apóstolos. Homens recomendados para cuidar de responsabilidades congregacionais têm de manifestar sabedoria divina e dar evidência de que o Espírito Santo age sobre eles. Sob a orientação do corpo governante, homens que preenchem os requisitos bíblicos são designados para servir como anciãos ou servos ministeriais nas congregações. Pode-se dizer que os que preenchem as qualificações foram designados pelo Espírito Santo. Esses homens dirigentes cuidam de muitas tarefas necessárias. Por exemplo, anciãos podem providenciar ajuda prática para fiéis irmãos idosos com reais necessidades. Alguns anciãos se empenham em construir salões do reino, organizar congressos ou trabalhar com a comissão de ligação com hospitais da região.
Servos ministeriais cuidam de muitas tarefas que não envolvem diretamente pastoreio ou ensino. E todos esses homens qualificados precisam equilibrar sua responsabilidade congregacionais e organizacionais com a designação dada por Deus de pregar as boas novas do reino. Então a pergunta: como o povo de Deus hoje segue o procedimento apostólico? Então a resposta: homens recomendados para cuidar de responsabilidades congregacionais têm de manifestar a sabedoria divina e da evidência de que o Espírito Santo age sobre eles. Esses homens dirigentes eles cuidam de muitas tarefas necessárias, tais como providenciar ajuda para irmãos idosos, construir salão, organizar congresso, participar da comissão de ligação com hospitais. Então, além disso, eles precisam também continuar pregando as boas novas do reino. Então, podemos dizer que esses irmãos seguem o procedimento adotado pelos apóstolos. Parágrafo 21 e 22, subtítulo: a palavra de Deus continuava se espalhando. Com o apoio de Jeová, a recém-formada congregação sobreviveu à perseguição externa e evitou um problema interno que poderia causar divisões. A bênção de Jeová era evidente, pois lemos: a palavra de Deus continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e uma grande multidão de sacerdotes se tornou obediente à fé. Esse é apenas um de vários relatórios do progresso da obra encontrada no livro de Atos. Nos nossos dias, ouvir relatórios sobre o progresso da obra de pregação do reino em outras partes do mundo nos dá muito encorajamento. Lá no primeiro século era comum, os enfurecidos líderes religiosos não tinham a menor intenção de desistir da luta contra os discípulos. Uma onda de perseguição estava prestes a começar. Logo, Estevão seria o alvo de violenta oposição, conforme veremos no próximo capítulo. Então a pergunta: o que mostra que Jeová abençoava a recém-formada congregação? Resposta: a recém-formada congregação ela sobreviveu à perseguição externa e evitou um problema interno que poderia causar divisões. Então isso mostra ou evidencia as bênçãos de Jeová. E lemos assim também, a palavra de Deus continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. E uma grande multidão de sacerdotes se tornou obediente à fé. Então, relatos como esses com certeza nos enche de alegria de saber que a obra do reino continua a crescer, assim como também é nos dias de hoje. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo bíblico de congregação. Está muito fácil, muito simples. Espero que de alguma forma possa ter contribuído para a sua preparação. Fiquem todos com as bênçãos de Jeová e até um próximo vídeo, se Deus quiser.